Congregar é de fato algo importante para você? Responda aí para você. Congregar é algo importante para você? Se sim, como você se organiza, como você se prepara para vir congregar? Você se prepara, você pensa, olha, domingo é dia de culto e é prioridade para mim, então eu mobilizo toda a minha agenda, eu trabalho toda a minha agenda do final de semana, ou dentre as coisas importantes, considero ser importante estar no culto, e por isso eu organizo a minha agenda para dar prioridade em estar no culto. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que em algum momento haverá dificuldades e haverá impossibilidades de nós estarmos aqui. É fato, realmente isso acontece. Mas quando compete a nós decidirmos, quando compete a nós, a nossa responsabilidade de nos organizarmos, de nos prepararmos adequadamente, devidamente, se de fato é importante estar aqui, nós fazemos isso. Presta atenção nessa imagem que nós vamos ver agora. Olha só, eu peguei essa imagem aí do brother, esqueci o Instagram dele, mas ele tem muitas ilustrações legais, e uma delas é essa daqui, que ilustra como muitos acabam lidando com o domingo. Nós vamos ver 10 horas da manhã, já queimando uma carninha, fazendo um churrasco, todo animado, sorridente, levantando o filé mignon para cima, a alcatra, a ponta de peito, né? 10 horas está lá, olha o sorrisão, 10 horas. Dá para ver quase todos os dentes, não dá? E 14 horas, olha lá, dando um tibum na piscina, todo animado, já está até meio vermelhinho aqui do sol, ó. Observe lá. 5 horas da tarde, já está lá na frente da TV assistindo futebol, torcendo, alegre, todo serelepe, né? Olha só, ou se não, às vezes até jogando bola, né? Mas aí, olha só como vai a expressão do rosto. Chegou no culto, 19 horas, olha o que restou. Só sobrou, como diz lá o fio da rabiola, só sobrou os cacos, irmãos. Vocês se identificam? Há alguma semelhança da maneira como nós lidamos com o domingo em especial? Podemos pensar também no sábado. Mas pense nisso, irmãos. Pense de maneira séria, apesar da arte ser um pouco engraçada. A forma como organizamos o nosso dia, como nos preparamos durante ele, como chegamos ao culto e nos comportamos aqui dentro do culto, revela se de fato congregar para nós é importante. A maneira como nós nos preparamos, até como chegamos, revela se de fato é importante congregarmos, irmãos. Nós precisamos pensar e reavaliar isto. Se nós temos o mesmo comprometimento em estar aqui, como nós temos em sentar à frente da TV para assistir um jogo de futebol, para preparar um churrasquinho do final de semana, se o nosso coração anseia, se nós nos dedicamos de fato, como nós nos dedicamos para outros compromissos. Porque se nós negligenciamos o culto, não adianta nós falarmos que de fato é importante congregar. Até mesmo o horário que nós chegamos, quantas vezes você sai do culto para ir beber água, para ir no banheiro? Será que de fato temos tanta sede assim, tanta vontade de ir ao banheiro assim? Também não estou dizendo que há momentos que deva ir. Mas precisamos pensar com mais zelo, com mais reverência, acerca do fato de congregar, se de fato isso é importante para nós.
Existe um movimento, irmãos, chamado desigrejados. E o resumo da ideia desse movimento é de que eles não precisam da instituição, que qualquer tipo de religiosidade, de instituição é desnecessária. Que eles podem viver a fé deles, a vida cristã deles, desvinculado da igreja. Porque Deus está em qualquer lugar, então ele adora a Deus de qualquer forma, onde ele estiver. Então eles abandonaram a igreja. Mas essa é uma ideia que resume aí a defesa deles, apesar de não ser um movimento organizado, mas em resumo é isso que eles pensam. Segundo os estudiosos desse movimento, dizem que se os desigrejados fossem um grupo confessional, hoje eles seriam entre as maiores religiões do Brasil. O tamanho de pessoas desigrejadas que existem hoje no Brasil. Mas o fato deles não estarem na igreja não significa que eles verdadeiramente foram crentes. E nós devemos pensar aqui que o fato também de nós não darmos a devida importância no ato de congregar pode, de uma maneira sorrateira, traiçoeira, nos seduzir ao ponto de nós também nos tornarmos um desigrejado. Ninguém torna-se um desigrejado da noite para o dia. Existem diversos fatores que fazem com que alguém se torne um crente desigrejado. Eu quero aqui mencionar 4 rapidamente, só para nós refletirmos, dentre muitos. Primeiro, a não existência de uma verdadeira conversão. A pessoa foi convencida, a pessoa simpatizou com a igreja, gostou do ambiente, gostou disso, gostou daquilo. Foram amigas do evangelho, amigas da igreja, amigas dos irmãos da igreja, mas nunca se converteram de fato. Não entenderam o evangelho, não entenderam o chamado ao arrependimento, à fé em Cristo. Então saíram. O outro fator, a falta de conhecimento bíblico acerca da natureza da igreja. O que é uma igreja de fato? Há muitos pensamentos fantasiosos, irmãos, e infelizmente ainda em membros que já têm um tempo de igreja. Uma visão equivocada acerca da igreja produz uma relação superficial com a igreja. Tem gente que pensa que a igreja é um parque de diversão. Só aparece quando tem festa. Só aparece quando tem coisa boa acontecendo. Tem gente que pensa que a igreja é uma espécie de força espiritual positiva de afastar as coisas ruins. Só aparece quando o bicho está pegando. Só aparece quando a maré está brava. Então aparece, vou lá na igreja para ver se a coisa melhora. Vou lá para ver se a coisa dá uma mudada. Então é um pensamento equivocado. A igreja não é isso. Apesar de que se você, se for dentro dos planos soberanos de Deus, afastar qualquer tipo de mal, qualquer coisa que possa estar acontecendo, vai acontecer sim, é claro. E na medida que você se aproxima do Senhor, você também se afasta daquilo que é mal. Mas a igreja não é esse tipo de coisa. Há também quem pense que a igreja é um lugar de oportunidades. Você já ouviu pessoas que saem da igreja e falam, eu estou saindo porque lá eu não tive oportunidade. Uma vez um rapaz me procurou falando que ia para uma outra denominação porque aqui ele não tinha oportunidade. Mas que tipo de oportunidade que você quer, meu irmão? Uma vez eu fui lá na igreja tal, o pastor já na primeira noite já me chamou para cantar uma música, para falar e tal. Depois no outro domingo eu já estava lá. Eu falei, não, mas aqui não funciona assim. Eu preciso ver o irmão demonstrando uma verdadeira conversão. Eu preciso ver o irmão nas reuniões de oração, da escola bíblica. Eu preciso ver o irmão participando da comunhão da igreja, demonstrando uma vida piedosa, ajudando a servir. E mediante o dom
que o Senhor lhe dá, o Senhor vai lhe integrando dentro da igreja para servir. Sem a necessidade de um lugar especial para você ser visto, para você mostrar o seu dom, o seu talento. A igreja não é esse tipo de lugar. E a pessoa não está mais aqui. E há também quem pensa que a igreja é um lugar de conseguir bênçãos e viver uma vida boa. Então a pessoa vem na ideia da teologia da prosperidade que nós vemos aí espalhados por alguns lugares, teologia da confissão positiva, e todas essas heresias que só maculam a igreja de Cristo e o Evangelho. Igreja não é isso. Outro fator, o terceiro fator aqui, é um coração orgulhoso. Pessoas que possuem coração orgulhoso, que vêm para a igreja, mas esse coração orgulhoso ele é sustentado por duas colunas. A primeira aqui é o mau hábito de apontar defeito nos outros e ver só defeito nos outros. Mas um grande orgulho, uma grande dificuldade em ver defeito em si mesmo, em ver suas próprias falhas. Então ela sai da igreja, ela vai embora, porque ninguém presta, todo mundo é hipócrita. Mas como diz aí a frase, sempre há espaço para mais um. Mas ela vai embora, porque na igreja ninguém presta, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. E ela tem dificuldade em reconhecer os seus, mas ela tem uma facilidade em apontar defeitos e falhas dos outros. E a outra coluna é a aversão de prestação de contas. A pessoa quer vir, confessar uma fé, fazer parte de uma comunidade de fé que tem a sua confissão de fé, que tem seus princípios, seus valores, o seu estatuto, mas ela quer viver como ela quer e ninguém pode se intrometer. O pastor não pode chamar a atenção porque está cometendo tal ato, fazendo tal coisa, dando mau testemunho. Então ela quer viver a vida dela e ninguém tem que meter o nariz na vida dela. Ela tem aversão à prestação de contas. Então ela entrou na igreja com outros propósitos, tem outras intenções, mas desconsidera que a igreja tem disciplina, que a igreja confessa uma fé, a igreja tem que preservar o seu testemunho. Mas ela não quer que ninguém dê um puxãozinho de orelha, chame-lhe sua atenção. Eu vivo a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Isso não cabe dentro da igreja, dentro do cristianismo. Se você quer fazer dessa forma, você está no lugar errado. E o quarto fator aqui, uma igreja não saudável. Isso põe gente para fora da igreja também. Nos três primeiros casos, as pessoas são assim, por isso elas saem. No caso, uma igreja não saudável coloca pessoas para fora. Líderes abusivos, que quer tomar conta também da vida das pessoas. A pessoa vai comprar o carro, o pastor quer saber que tipo de carro, o preço do carro. Líderes que sufocam as pessoas com excesso de autoritarismo, quer mandar na vida financeira, na vida sentimental, quer escolher a pessoa, o cônjuge que a pessoa vai namorar, vai casar. Isso é terrível. Líderes abusivos, uma igreja permeada de fofoca, de intriga, de ciúmes, de facção, que promove um ambiente pesado, que promove um ambiente de rancor, de disputa. É uma igreja doente, enferma, que faz mal. Paulo, quando ele fala aos Coríntios, ele fala assim, olha, vocês se reúnem para pior. Eu não elogio vocês nisso, porque toda vez que vocês se reúnem para pior. Uma igreja que se reúne, que se congrega para pior, não é um lugar que as pessoas devem estar. Quem está numa igreja dessa tem que procurar sair, sim. Não deixar de congregar. Procurar uma igreja saudável, minimamente saudável. Não existe igreja perfeita. Se existir o dia que você entrar nessa igreja, você acaba de deixar a igreja, fazer com que a igreja não seja perfeita. Não existe, irmãos. Mas nós temos alguns nortes, temos algumas referências
que apontam: essa igreja é saudável, essa igreja é bíblica, essa igreja é transparente. Irmãos, a mensagem de hoje visa não somente nos encorajar, mas também nos alertar, gritando aos nossos ouvidos: cuidado para que você não seja achado entre aqueles que têm deixado de congregar. Congregar não é pré-requisito para a salvação, irmãos. Se eu não congregar, eu vou para o inferno, eu não sou salvo. Não é pré-requisito para a salvação congregar, mas todo salvo naturalmente deseja, anseia, ama congregar. É uma consequência natural. Se você não ama congregar, se você não tem desejo de congregar, se você não anseia pelo culto, em estar no meio da comunhão dos santos, reavalie se você realmente é salvo. Reavalie a sua conversão. Pastor Jonas Madureira, ele faz a seguinte citação, como uma citação de não conformismo, de inadmissível. É assim: Deus me livre peregrinar por este mundo e não estar entre a comunhão dos santos. Deus me livre estar em qualquer outro lugar este horário e não estar no culto ao Senhor. Deus me livre estar lá assistindo São Paulo, Corinthians, Palmeiras e não estar no culto ao Senhor. Deus me livre estar lá atrás de prefeito A, prefeito B, comemorando essas coisas e não estar aqui no culto ao Senhor. O meu reino é dos céus, eu sou um peregrino neste mundo, eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho os meus deveres, mas eu estou junto com a Assembleia dos Santos, eu estou junto congregando, eu estou junto adorando o meu Deus, aquele que me amou e se entregou por mim. Essa é a coisa mais importante para um crente fazer no dia de culto, meu irmão, minha irmã. Irmãos, Efésios 5, 25, na parte B, diz que Cristo amou e se entregou pela igreja. Jesus não te salvou para você ser um desigrejado. Não te salvou. Se você tem um irmão, uma irmã em Cristo que está desigrejado, que está fora, exorte. Convide ele, convide ela a voltar a congregar. Ela está errado, ele está errado. Venha congregar. A Bíblia reprova esse movimento dos desigrejados. Não existe crente sem igreja. Isto é ideia do capeta. Para falar um nome mais bonitinho aqui. É heresia. Jesus salvou pessoas para serem parte da sua igreja, da família da fé. Ele distribuiu dons aos salvos para a edificação da igreja, para que os salvos sirvam uns aos outros, cuidem uns dos outros, edifiquem a igreja. Os dons, os frutos, o fruto do Espírito, eles só valem, só fazem sentido quando nós estamos juntos. Você vai ter paciência com quem? Vai ter amor para com quem? Longanimidade para com quem? O Espírito Santo inspirou homens para escrever cartas a um crente lá no Monte Sinai. Foi? Para quem são as cartas, irmãos? Para as igrejas. Igrejas locais. Existe a igreja universal, não é a igreja universal não, viu? A igreja universal, crentes de todos os tempos, de todas as épocas. Existem esta igreja que Deus está salvando. Mas existe a igreja local. Éfeso, Colossos, Gálatas, Filipos. Primeira Igreja Batista aqui em Monte Azul, Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia. Existem as igrejas locais que fazem parte desta grande assembleia, desta grande igreja de Deus.
A palavra de Deus nos assegura que Cristo voltará para buscar a sua igreja, irmãos. Portanto, não há cristianismo sem igreja. Precisamos ter de forma clara e bíblica em nossa mente que é importante congregar. E o que significa congregar? Congregar significa estar presente no culto, participar da comunhão da igreja local, em seus encontros, cumprindo assim um dos propósitos pelos quais a igreja foi criada. A igreja foi criada para congregar também. O culto, ele foi instituído por Deus, foi criado por Deus, é criação de Deus. O propósito da redenção do povo de Deus, inicialmente, foi para que o povo saísse da escravidão do Egito e se estabelecesse como um povo de Deus, que tivesse um Deus, que tivesse um local para cultuar, um Deus para adorar, como um sinal visível, que aquele povo junto naquele lugar, adorando a Deus, simbolizasse, mostrasse visivelmente ao mundo: nós somos o povo de Deus. Nós servimos ao Deus Criador dos céus e da terra. Êxodo capítulo 3, no versículo 12. Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu os enviei. Depois que você ter tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Nesse versículo, irmãos, nós temos aqui uma parte da teologia bíblica do culto. Deus separa um povo que é tirado da escravidão do Egito, estabelece um propósito. Qual o propósito? Vocês adorarão. Deus estabelece um motivo pelo qual eles deveriam estar lá: adoração, culto. E Deus estabelece um lugar neste monte. E Deus também garante a eles: eu estarei presente, eu estarei com você. Essa instrução de culto, de adoração a Moisés e ao povo, era para ter um sinal visível de que o Senhor estaria com o seu povo e o povo estaria com o Senhor. Era uma questão de identidade. O culto é uma questão de identidade. Quando o povo se reúne em um lugar, em um horário especificamente, para adorar o único Deus, não é qualquer Deus, não são os deuses falsos por aí, não são ídolos, o único Deus, o grande Deus. Quando o povo se reúne, o povo está dizendo que tem uma aliança com esse Deus. Nós somos povo de Deus. Alô, Monte Azul, estamos aqui na primeira igreja batista cultuando o Deus vivo. Nós somos povo deste Deus. Quer nos encontrar? Quer participar conosco? Vá lá às 19 horas no domingo. Somos o povo de Deus. No Novo Testamento, irmãos, há algumas mudanças, mas os princípios permanecem os mesmos. No caso aqui, pertencer ao povo de Deus, fazer parte do povo de Deus, não é mais uma exclusividade étnica. Não é mais ser um israelita para ser povo de Deus. Agora é por meio do Evangelho. Atos 1:8 se cumpre: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. O Evangelho se espalhou por várias línguas, povos e nações, e todos os gentios, e não mais só os judeus, agora são convidados a serem povo de Deus, por intermédio da graça, da cruz, do sacrifício de Jesus. Quando o pecador reconhece Cristo como seu único, suficiente Salvador e recebe o Espírito Santo em sua vida, ele é batizado espiritualmente pelo Espírito Santo e passa a fazer parte da família de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos, quando nós somos levados ao arrependimento. O Espírito Santo vem habitar em nós e nos introduz à família da fé, à igreja. Mas ficamos aí perambulando por aí? Não. Existem as igrejas locais, onde você congrega, onde você é direcionado, orientado, pastoreado, instruído biblicamente. O culto foi instituído por Deus. Sabemos o significado de congregar. Vemos algumas mudanças aqui.
A forma de culto não é mais centralizada em um espaço geográfico, não é mais só em Jerusalém, não é só mais no templo. Agora nós vemos, como nós vemos lá em Atos 17, 24, que Deus não habita mais em templos feitos por mão de homens. Mas, por outro lado, mostra que agora Deus habita em meio ao seu povo. Nós somos casa espiritual. Então Deus habita em meio ao seu povo, Deus habita no seu povo, e quando o seu povo se reúne, Deus se faz presente. A adoração agora, irmãos, ela se dá em todos os lugares que a igreja estiver reunida. É claro que essa adoração agora não se limita mais a um templo, a um lugar, a um horário. Porque agora, os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. O culto continua. Lá na sua casa você cultua, lá no seu trabalho você cultua, aonde você estiver você cultua, porque a sua vida agora é um culto a Deus, é uma adoração a Deus, uma expressão muito usada na Reforma Protestante, corandel, uma vida toda diante da face de Deus. Não há 1 centímetro sequer, 1 milímetro sequer na vida do cristão que não pertença a Cristo. E não há nada que um cristão possa fazer que ele não possa render glórias a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mas, por causa disso, não vamos mais congregar, porque eu posso adorar onde eu estiver, onde eu for, de modo nenhum, irmãos. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Versículos 19 a 25. Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 25. Nós vamos encontrar uma exortação aqui no texto, convidando a igreja a se aproximar. Os cristãos aqui neste contexto estavam sendo tentados a abandonar a fé. A perseguição vinha dos próprios judeus, dos seus patrícios, que os perseguiam, que queriam convencer os cristãos, os crentes, a voltar à prática do judaísmo. E era uma proposta sedutora, porque uma vez que eles fizessem isso, eles diminuiriam, amenizariam a perseguição que havia sobre os cristãos, que estava ganhando força também através do Império Romano. E eles, com todas as questões de perseguição, que implicavam em ser tomados seus bens, em serem expulsos das reuniões, de perderem emprego, de serem presos e até mortos, com todas essas circunstâncias, o autor da carta, sabendo de tudo isso, inspirado por Deus, convida-os a se aproximarem, não se afastem. Vejam aí, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário. Apenas o sumo sacerdote podia entrar. E ele entrava com uma cordinha amarrada, porque se acontecesse dele ser consumido, as pessoas puxavam ele. Havia um medo, uma preocupação de entrar na presença de Deus, devido a todo o contexto judaico, mas agora na nova aliança, tenham ousadia para entrar no santuário, não pelos seus méritos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Cristo, o que devemos fazer? Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns,
Pelo contrário, ou seja, congregue. E mais, façamos admoestações, ainda mais agora que vem, que o dia se aproxima. À luz deste texto, irmãos, eu quero encerrar aqui a mensagem, deixando algumas aplicações para que nós saiamos daqui e nós também sejamos alcançados pelos propósitos iniciais que foram mencionados da mensagem. E a primeira aplicação aqui está sobre pelo qual motivo você deve congregar. A pergunta sempre é essa para cada aplicação. Por que que eu devo congregar? Primeira coisa, porque pelo preço que foi pago para você poder congregar. O preço que foi pago para você poder congregar. Aqui o texto está dizendo que pela carne, pelo sacrifício de Cristo, você tem livre acesso à presença do Pai. Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que você pudesse estar aqui. Não foi qualquer coisa. Foi uma demonstração de uma maravilhosa graça para com você, para que você viesse aqui, para que você possa estar aqui. Desprezar o culto, desprezar a congregação, é desprezar essa demonstração de amor feita por Jesus lá na cruz, para que você pudesse ser salvo, para que você pudesse estar aqui hoje como família de Cristo. O teólogo puritano John Flavel, ele recria de uma forma imaginativa a conversa entre Deus Pai e Deus Filho, na eternidade passada, antes do início do tempo. E é interessante entender ainda mais esse amor, essa entrega de Jesus por nós, por mim, por você. E eu vou criar aqui esse diálogo, eu vou ler, preste bem atenção, dizendo aqui o Pai: meu filho, aqui está um grupo de pobres almas miseráveis, totalmente arruinadas, que agora se acha à mercê da minha justiça. A justiça exige uma satisfação por elas, por essas pessoas, ou ela se satisfará com a ruína eterna delas. O que será feito por essas almas? Disse o pai. Aí então o filho responde: ó meu pai, tal é o meu amor e compaixão por elas, que em vez de perecerem eternamente, me responsabilizarei por elas. Serei sua garantia. Traze todas as suas contas para que eu veja o que devem a ti. Senhor, traze-me todas elas, para que não haja ajustes posteriores de contas. Tu as tomarás de minhas mãos. Prefiro sofrer a tua ira a deixar que as sofram. Sobre mim, meu Pai, sobre mim caiam todas as suas dívidas. E aí o pai responde: mas meu filho, se tu as tomares no lugar deles, terás de pagar até o último centavo. Não espere desconto, se eu poupá-los, não pouparei a ti. E aí o filho então conclui respondendo: estou disposto, pai, que seja assim. Cobra tudo de mim, sou capaz de pagar a dívida deles, e embora isso me arruine, embora eu seja destituído de todas as minhas riquezas e fiquem vazias todas as minhas contas, assim me sinto contente em fazê-lo. Em conformidade com esse plano amoroso, irmãos, Cristo se entregou a si mesmo por sua igreja lá na cruz. Toda a ira de Deus contra os pecados da igreja foi dissipada no Cristo crucificado. Ele se entregou totalmente e pagou até o último centavo da nossa dívida. Ele nos limpou completamente, embora isso tenha lhe custado tudo. Portanto, por amor exclusivo a Jesus, a aprovação de Deus agora sorri para nós, quando nós respondemos a este chamado de estarmos aqui, de congregarmos, de adorarmos, de cultuá-lo.
Quando eu congrego, eu estou obedecendo ao chamado de Deus, mediante o propósito pelo qual eu fui salvo. Deus me redimiu, Deus me chamou para ser parte do seu povo, um povo exclusivamente seu. Quando eu congrego, eu estou respondendo devidamente e biblicamente ao preço que foi pago pela minha salvação lá na cruz. Quanto mais eu entendo que os meus pecados causou uma grande dívida essa impagável. Quanto mais eu entendo que eu não sou digno de salvação, quanto mais eu entendo que eu era digno da ira eterna de Deus, quanto mais eu entendo a graça de Jesus, o quanto Ele me amou, o quanto Ele me perdoou, mais eu anseio, mais eu desejo estar aqui constrangido por este amor. A quem muito foi amado, a quem muito foi perdoado, aumenta-se o desejo de gratidão, irmãos. Quando nós negligenciamos o culto, de certa forma é uma demonstração de ingratidão ao Deus, ao Senhor. Segunda aplicação, congregar é manter-se conectado ao senso da missão. Quando eu me afasto, quando eu não congrego, eu perco o senso da missão. O que a igreja está fazendo? Quais são os propósitos? Por que estamos orando? Quais são os desafios? A igreja é lugar de demonstração de amor, irmãos. A igreja é lugar de serviço. Deus nos chama para uma missão. As demandas da igreja, as atividades da igreja, os investimentos da igreja são dirigidos pelo Espírito Santo na medida que nós nos colocamos disponíveis a ouvir, por meio da palavra, por meio do ensino, por meio das orações. Aqui o texto chama, estimulem uns aos outros a prática das boas obras, ao cuidado e também ao amor. Como nós vamos fazer isso se nós não estivermos juntos? A igreja é chamada a cuidar uns dos outros. A igreja é chamada a demonstrar amor, amor uns aos outros, amor ao Senhor, amor aos perdidos. É isso que move a igreja. Um crente que não congrega, um crente que não participa, um crente que não está em meio à comunhão, ele é um peixe fora d'água. O que a igreja está fazendo? O que está acontecendo? Por que estão indo lá? Quem está doente? Para quem eu preciso ajudar numa oferta, para ajudar numa situação? Quem está precisando da minha oração? A igreja tem missão, a igreja tem propósito. Você, quando não congrega, você se desvincula. Os seus dons são desperdiçados. Você despreza os dons que Deus lhe dá para o serviço cristão, para a edificação da igreja, para a ajuda aos necessitados. Quando eu congrego, irmãos, eu estou dizendo ao Senhor, eis-me aqui. Qual é a missão, Senhor? Que tens a fazer em nós e através de nós? As palavras, os estudos ministrados vão direcionando a igreja. As reuniões de oração vão nos dando sabedoria, discernimento. Vão quebrando o nosso orgulho, vão nos limpando dos nossos pecados. E vão nos colocando no centro da vontade de Deus. É no meio da comunhão da igreja, quando nós congregamos, que Jesus ministra restauração, renovo, salvação. Que Jesus dá sonhos. Você sabe a necessidade da igreja, sabe que está pensando em trabalhar ali, fazer aquilo, fazer outra coisa. O Espírito Santo toca no seu coração ali, te ilumina para você poder falar, pastor, tive uma ideia. Pastor, eu vi que está precisando disso. Pastor, eu vejo que está faltando isso. Se você não está presente, você não percebe as necessidades da igreja, tanto na parte administrativa como também na parte espiritual, de cuidado, de ajuda. Quando nós congregamos, nós estamos nos colocando à disposição para o cumprimento dos propósitos de Deus através da vida da igreja. E por último, congregar promove fortalecimento e encorajamento para prosseguirmos firmes até o encontro com Cristo. O texto aqui, irmãos, no versículo 25, diz que nós devemos congregar, só que não é um congregar apenas. Veja que diz,
Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais que agora que vocês veem que o dia se aproxima. Pensar aqui em admoestar é pensar em aconselhar, encorajar. Ao invés de congregar apenas, nem pensando na hipótese de não congregar, congregue, mas não simplesmente congregue. Congregue e encoraje o seu irmão. Ajude o seu irmão a vencer a luta que ele está vivendo. Se coloque à disposição. Fortaleça aquele que está desanimado. Traga uma palavra bíblica de ânimo, de fé para aquele seu irmão. Admoeste, encoraje. A igreja não é um teatro onde as pessoas vêm e assistem uma apresentação e partem embora dando nota se gostou ou não gostou. E pagam com seus dízimos e ofertas. Não é, irmãos. Somos chamados a encorajar, a nos colocar à disposição, lado a lado, um com o outro, para levar as cargas uns dos outros. Admoestemos, congregue de maneira ativa. Jamais pense em deixar de congregar, como é costume de alguns. Mas pelo contrário, ao congregar, admoeste, encoraja, fortaleça. O dia do Senhor se aproxima. Quando eu congrego, sou fortalecido e encorajado pela fé. Encorajado na fé pela ministração da palavra, por meio das orações, por meio dos louvores que são cantados, por meio da comunhão, por meio dos aconselhamentos e exortações. Nós precisamos entender, irmãos, que a igreja é uma família instituída por Deus para que não percamos a fé e a esperança. E até que nós nos encontremos com o nosso Salvador, nós somos chamados a estar aqui, congregando juntos. Para que então, irmãos, muito em breve, Ele vindo ou nós indo, chegue o esperado dia de nos encontrarmos com o nosso Senhor. Dia esse que chegará ao fim a nossa peregrinação neste mundo vil. Neste mundo de guerras, de corrupção, de tristezas, de angústias, de enfados e cansaços. Nós devemos estar aqui, irmãos, porque um dia nós estaremos diante dEle. E tudo que nós vivemos aqui é uma preparação para estarmos juntos para sempre com o nosso Deus. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais sofrimento e nem tristeza. Estaremos para sempre juntamente com o nosso Senhor, desfrutando do gozo, da alegria de estarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa expectativa, essa esperança, esta alegria já deve ser desfrutada agora. Se você não anseia experimentar um pouquinho disto agora aqui, por que você vai querer no céu? Não é egoísmo da sua parte? Não é uma hipocrisia? Congregar com seus irmãos, amar a Deus, estar na comunhão com os demais salvos, ter interesses pelas coisas de Deus, não são prioridades agora. Por que deve ser no céu? Por que depois que você morrer deve ser? Meu irmão, minha irmã, venha congregar. Mas congregue de forma ativa. Venha para abençoar e ser abençoado. Venha para edificar e ser edificado. Quero convidar o grupo de louvor para vir à frente, para o momento que nós vamos celebrar a ceia. Eu quero que você